são as resistências? Para entrar neste conceito, no conceito de resistência, é interessante a gente resgatar como foi o início da psicanálise. Como foi que Freud começa a propor o tratamento psicanalítico, como é que Freud inaugura o que ele passa a chamar de psicanálise. Vocês se lembram das aulas que nós tivemos lá no início da matéria de teoria psicanalítica, em que nós vimos um pouco da história de Freud antes da psicanálise começar? Antes da psicanálise ter início? Então, Freud começa diante de um desafio, que era um desafio para muitos médicos na época, era um tratamento que colocava muitas questões na época, que dizia respeito ao tratamento da histeria. Porque a histeria era um quadro que os médicos não encontravam motivos biológicos, não tinha um exame que apontasse causas orgânicas, causas fisiológicas. Então chegavam a ter profissionais que diziam: isso aí é mentira, é fingimento, é só para chamar a atenção. E o Freud não se contentava com essas explicações de que aquelas pacientes que estavam sofrendo tanto, com sintomas tão fortes, mesmo que não tivessem causas orgânicas, devia ter alguma coisa acontecendo ali, algum processo acontecendo ali para que aqueles sintomas surgissem. Então Freud, ele estudou sobre um método que era o da hipnose. Freud, lá na França, estudou na Salpêtrière com Charcot, e o Charcot hipnotizava pacientes com histeria, e num estado alterado de consciência, no estado alterado da hipnose, pacientes deixavam de ter aquele sintoma. Então vamos imaginar que o sintoma de uma paciente era uma paralisia, ela não conseguia mexer o braço e não tinha uma causa orgânica, uma causa fisiológica para ela não poder mexer o braço. E aí ela era hipnotizada e sob a hipnose era dada a ordem, era dada a instrução de que ela mexesse o braço e ela conseguia. E o que Charcot percebeu? Que não era só diminuir, ou melhor, não era só a remissão de um sintoma, retirar um sintoma que acontecia. Sob hipnose era possível também criar um sintoma. Então aquela pessoa que estava com um braço paralisado e não conseguia mexer, hipnotizada, ela ia lá e mexia. Mas se eu desse a ordem sob hipnose, agora você não vai conseguir mexer uma perna, esse sintoma era criado, a pessoa não conseguia mais mexer uma perna. Então, com que parte nossa será que a hipnose mexia, que a hipnose mexe, para que com as palavras que são ditas pelo médico, com a pessoa hipnotizada, sintomas possam começar e sintomas possam ser eliminados? O que será que acontece? E então Freud, seguindo um amigo, um colega de profissão, Joseph Breuer, faz uma adaptação a esse método hipnótico, que é o método catártico. Hipnotizada, a pessoa passa a responder perguntas. Hipnotizada, ela responde perguntas sobre aquele sintoma, sobre a origem daquele sintoma. Então vamos imaginar que hipnotizada, esse sintoma do braço que não mexe, do braço paralisado, a paciente associa com uma época em que ela cuidava do pai doente, que ela estava cuidando do pai doente, e aí ao imaginar como seria estar em um baile,
naquela noite, ela ouve um som ao fundo e fala: nossa, se eu pudesse sair de casa em vez de estar aqui cuidando do meu pai. Ela adormece fantasiando com esse baile, ela adormece em cima do braço. A hora que ela acorda, infelizmente o pai morreu. E a morte do pai é algo muito dolorido, muito triste para ela. A relação com o pai dela era de um amor muito forte. O que esse sintoma no braço traz? Remete tanto a um momento tão triste quanto a perda do pai, mas também a uma culpa. Porque na última noite do pai, ela adormeceu imaginando como seria bom estar em um baile. Ou seja, existe um conflito aí. Existem conteúdos afetivamente fortes, intensos e conflituosos. E então, o que é que a gente percebe? Que essa pessoa hipnotizada poderia até contar sobre essa cena. Mas no momento em que ela não estava mais hipnotizada, no momento que a hipnose passou, você conta a história do baile para ela, que ela adormeceu pensando num baile, é a mesma coisa se estivesse falando grego, é a mesma coisa se estivesse falando uma outra língua. Ela fala: eu não, isso não aconteceu comigo não, né? Vários exemplos, né? Aquele sintoma começou quando você estava andando a cavalo. Eu nunca andei a cavalo. Esse sintoma começou quando você estava num sítio, numa casa, na montanha. Eu nunca fui nessa casa. Como para Freud isso intrigava, isso instigava? Como que a pessoa, que ela mesma tinha entrado em contato com aquela lembrança, ela mesma tinha entrado em contato com aquela memória. Por que aquela pessoa, nesse momento, ela não consegue lembrar? Quando ela retoma a consciência de vigília, ela não consegue lembrar. Como que alguém não consegue lembrar algo que foi a própria pessoa que viveu, algo que sob hipnose foi a própria pessoa que contou? O que acontece na dinâmica da vida psíquica daquela pessoa que ela mesma não se lembra do que foi que aconteceu? E agora, né? Então, lá com a hipnose que o Freud aprendeu com o Charcot, ele teve então, né, essa questão de o que acontecia com aquela pessoa que num estado alterado de consciência os sintomas apareciam ou desapareciam. O que era dito para aquela pessoa com estado alterado de consciência mudava o sintoma. E agora com o método catártico, né, em que uma pessoa chegava numa lembrança e ao chegar nessa lembrança tinha uma descarga emocional, uma descarga afetiva, a catarse, né? Ainda assim, ao retomar a consciência de vigília, a pessoa não se lembrava do que aconteceu. Pois é, Freud então decide deixar de usar a hipnose. O que aconteceria se essa pessoa que hipnotizada chegou naquela memória e chegando naquela memória teve aquela descarga afetiva? O que aconteceria se o Freud fosse fazendo questões e questões e questões com ela consciente, sem estar hipnotizada? Então o Freud tentou. Tanto que no começo ele descreve que ele bombardeava de questões, era uma pergunta atrás da outra. Quando esse sintoma começou, o que você sentiu, onde você estava, que ano que era, que lugar que era, quem que estava, como você estava vestida, como era a cor da parede, assim, questões e questões e questões, e bombardeava. Até que uma paciente disse: Freud, me deixa falar. E ele, numa atitude bastante inédita, né? Se a gente pensa até hoje as consultas médicas, em que muitas vezes elas são muito breves e os pacientes não são ouvidos sobre o que está acontecendo, né? O Freud falou: fale o que vier ao seu pensamento. E é aí que surge então o método que nós chamamos de associação livre.
a partir da proposta dessa paciente de Freud. A proposta dessa paciente de Freud é me deixa falar. E o que Freud percebe, então, quando a paciente começa a falar e falar e falar e falar? Vou entrar nisso no próximo vídeo, ok?